Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque essa é a forma em que o YouTube vai entender que esse canal é importante, trago assuntos relevantes e começará a mostrar um pouco mais do canal para outras pessoas também. Ok? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós, mais um assunto importante, né, gente? Eu só falo de coisas importantes aqui para nossas vidas e o assunto não é importante porque eu estou falando, mas é porque eu trago referências bíblicas e é isso que importa para todos nós. Hoje eu vou falar sobre sabedoria, que é algo que quase todos nós, eu acho que todos nós queremos muito ter sabedoria, né? Porém, a maioria das pessoas buscam apenas a sabedoria nos homens, que são pecadores, e não buscam em Deus. E nós deveríamos fazer o contrário, buscar primeiro a sabedoria em Deus, através da palavra de Deus, através da oração, das revelações do Senhor, e depois buscar a sabedoria nos homens, naqueles que nos ensinam, nas escolas, aqueles que sabem um pouco mais do que nós, que estudaram mais do que nós. Porque se nós buscarmos primeiro a sabedoria na palavra de Deus, buscarmos a sabedoria em Deus em primeiro lugar, nós depois vamos buscar sabedoria nos homens, nos estudos, lendo livros, nós não seremos tão enganados porque já conhecemos a verdadeira sabedoria que é em Deus. Então vamos entender se tudo aquilo que eles estão falando para nós se realmente é verdade, porque já conhecemos o Deus que é a verdadeira sabedoria. Segundo o dicionário, sabedoria é qualidade, caráter de quem é sábio, grande instrução, grande ciência, grande saber e o famoso conhecimento, né? E Tiago, capítulo 1, 5 ao 7 diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé, sem duvidar. Então vamos buscar a sabedoria primeiro em Deus. Depois buscamos a sabedoria nos homens, para nós não sermos enganados por eles. Significa que todos os homens falam só engano, só trazem engano? Não. Eles trazem verdade, mas em alguma coisa que está ali escondida, camuflada, entre linhas do engano, nós não seremos enganados porque vamos buscar primeiro a sabedoria em Deus. O Senhor pode sim nos revelar entre linhas dos livros da Bíblia e também dos livros seculares, se nós buscarmos em Deus essa sabedoria nele, né? Eu penso que não adianta pedir a Deus sabedoria sem estudar a Bíblia ou estudar qualquer outro assunto. Como que eu vou pedir a Deus sabedoria se eu não estudo a Bíblia e se eu não estudo aquelas outras coisas que eu quero aprender? Então, não adianta orar pedindo sabedoria se você não lê, se você não estuda. Deus não vai te dar sabedoria, você tem que pelo menos ler, né? E nem querer lembrar de algo que você nunca ouviu falar. Vai lembrar de algo é que você já ouviu ou já leu. Então, se você não leu e não ouviu, você não adianta pedir para ser lembrado daquilo, porque você não leu, você não estudou. Lembrança é de algo que você já teve, já passou, já leu, já viu, já ouviu, entende? Outra coisa, não adianta orar a Deus para você lembrar de uma resposta na prova, no dia da prova. Se você não estudou, você vai lembrar de quê? Deus não vai te revelar, Deus não vai te lembrar daquilo que você não estudou. Então, eu penso dessa forma. E outra coisa, que é bem diferente disso, revelações são coisas desconhecidas a nós, é sabedoria dada por Deus. E essas nós precisamos buscar nas orações, no estudo da palavra. Jeremias 33:3 diz que clamem a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então, por isso que eu digo, eu quero ter revelações da Bíblia, eu preciso entender a Bíblia, eu preciso buscar em Deus. Eu quero ter revelações daquilo que eu estou lendo, de qualquer livro, seja secular ou não, eu preciso buscar revelação em Deus para que o Senhor possa mostrar para mim algo que eu não estou vendo. O Senhor possa mostrar para mim algo ali no livro que eu não estou compreendendo. Ele pode trazer para mim maior compreensão se eu buscar em oração depois do estudo da palavra. Ok? Desculpa, gente.
Acredito que Deus até pode revelar algo a alguém que nem está buscando revelações, mas se for algo específico para o propósito dele, de Deus. E isso não acontece com frequência, são casos raros, porque geralmente Deus traz revelações àqueles que oram. Se acontecer para algumas pessoas que não oram, é porque Deus tem um propósito naquele momento e às vezes é uma coisa só, passou e acabou. Aquela pessoa não vai ficar tendo revelações. Foi algo específico, né? Porque Deus é poderoso. Tudo está no poder das mãos dele. Então ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser. Ele revela para quem ele quiser, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com sabedoria, só para vocês entenderem que Deus faz do jeito que ele quiser. Coisas absurdas ele faz. Como, por exemplo, ele usou a mula de Balaão para falar com ele. Porque Deus tinha um propósito daquele momento e a mula precisava falar com Balaão para ele crer naquilo que Deus estava falando com ele. Então Deus usou a mula para falar com ele. Isso acontece todos os dias? Não, eu acho que foi só aquela vez. Porque Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Ele pode fazer até uma pedra falar se ele quiser, mas ele vai fazer por aí? Não. Se ele fizer, é apenas com um propósito. Então, com a sabedoria, é a mesma coisa. Deus não vai ficar dando sabedoria, revelações para pessoas que não buscam Ele, para pessoas que não estudam a palavra dEle, para pessoas que não estudam outros livros. Ele não terá sabedoria. Entende? Mas Deus pode fazer em casos raros, específicos, apenas para cumprir um propósito dele aqui nessa terra. Acredito muito nessas questões que eu estou falando, porque tem bases bíblicas e eu vou deixar todas as referências aqui abaixo para vocês, tá bom? Inclusive da mula aí falando com Balaão, tá bom? Penso que Deus pode revelar alguém que está em um mato, por exemplo. Suponhamos, a pessoa mora lá no meio do mato, não acredita em Deus, não está buscando revelação, nada disso. Deus pode revelar alguma coisa para ele ali naquele momento, para um propósito de Deus naquele momento. Simples assim. Talvez uma vez e nunca mais. Talvez uma pessoa está lá do outro lado, sofrendo, preso em um buraco, caiu em algum lugar, está lá dentro orando, pedindo ao Senhor uma resposta, pedindo ao Senhor ajuda. E Deus pode usar, sim, uma pessoa que está lá do outro lado, que nem acredita nele. Deus pode colocar algo no coração dessa pessoa, fazer essa pessoa mudar a sua rota. Ele ia para um caminho, de repente ele vai para o outro, ele sentir vontade de mudar de direção. Por quê? Porque Deus mudou ele para ele salvar uma pessoa que estava buscando ele lá, talvez caído num buraco. Então Deus faz esse tipo de coisa, revela, faz a pessoa sentir algo, a pessoa que não é cristã, pessoa que não acredita nele, para um propósito de Deus. Nesse caso, porque alguém orou, está buscando a Deus ajuda, então Deus vai usar a única pessoa que está ali. É um ímpio. Deus vai usar aquele ímpio ou vai revelar coisas para aquele ímpio para um propósito de Deus, que naquele momento seria salvar alguém, seria levar um alimento para alguém, e vice-versa. São muitas outras coisas, né, que Deus pode fazer. E muitos cristãos têm falado que não tem sabedoria, que não conseguem entender a Bíblia, que a Bíblia é muito difícil, e realmente eu concordo, gente. Eu não estou falando que é fácil, não. É muito difícil, sim, compreender a palavra de Deus. Mas se nós queremos compreender a palavra de Deus, precisamos buscar revelação através do estudo da palavra e na oração. Porque a Bíblia foi escrita por homens pecadores, porém, inspirados pelo Espírito Santo. Então, só vai entender plenamente a Bíblia quem estiver movido pelo Espírito Santo, quem estiver cheio do Espírito Santo. Se eu busco a Deus sabedoria, peço que o Espírito Santo me ilumina, eu vou ler a palavra de Deus e eu também vou compreender. Porque eu sou pecadora, mas eu preciso ter inspiração do Espírito Santo. Assim como foi aqueles homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia, mesmo sendo pecadores, eles escreveram algo tão importante porque foram inspirados pelo Espírito Santo. Eu, que sou pecadora, também preciso de ter as revelações do Espírito Santo para que eu possa compreender o que aquele texto está dizendo para nós. Ok? Para ter sabedoria, é preciso buscar em Deus para entender a Bíblia e todas as outras coisas, não só a Bíblia, qualquer coisa. Você precisa de buscar inspiração do Senhor para que você não seja enganada com as mentiras deste mundo, já que o governo deste mundo é o pai da mentira. Então, precisamos literalmente de Deus para todas as outras coisas. Eu, Cristiane, qualquer coisa que eu vou fazer, antes eu oro muito tempo e eu espero até o Senhor me responder, até o meu coração aquietar,
inquietar. E aí, quando eu sinto que Deus não está me respondendo, eu vou para a palavra de Deus e eu falo, o que eu estou querendo fazer ou sonhando aqui, tem base bíblica? Não, não tem. Mas é pecado? Não, não é. Então, talvez eu possa fazer. O que eu estou pensando em fazer ou não fazer, vai ferir a palavra do Senhor? Não, não vai. Então, eu posso fazer. Então, eu levo dessa forma. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu busco inspiração no Senhor, em oração, em estudo da palavra, levo para dentro da palavra aquilo que eu estou querendo para ver se eu não vou ferir a palavra do Senhor. Porque eu acredito em tudo na Bíblia, então eu faço tudo de acordo com a Bíblia. Tudo eu busco resposta na Bíblia e em oração, né? Então, eu acredito nessa Bíblia, então tudo para mim deve ter base bíblica. Antes que eu tome uma decisão ou faça algo, sempre oro e espero a resposta de Deus. E dessa forma que eu acabei de falar com vocês, né? E Oséias 4 fala da acusação contra Israel, da forma porque as pessoas, por não ter conhecimento da palavra de Deus, não ter conhecimentos básicos, como que essas pessoas vão perecer, né? Diz aqui em Oséias 4:6 que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque, olha que Deus falou, porque tu me rejeitaste, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeito. E esse texto, gente, é tão interessante. Tá acabando aqui. Eu vou ler para vocês porque eu quero que vocês façam uma comparação com os dias de hoje. Porque às vezes alguém vai falar comigo assim, Cristiane, mas isso foi dito para Israel. Eu acredito na Bíblia toda, então eu pego isso aqui para mim também. E vocês comparam aí se isso aqui também não está acontecendo nos nossos dias de hoje. Olha só, israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra. Só se vê em maldição, mentira, assassinato, roubos e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e o derrame de sangue é constante. Por isso, a terra pranteia e todos os habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês também. Por isso, destruirei a sua mãe. E aí ele fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei os meus filhos. E o texto vem aqui, vou deixar para vocês aí, tá? Oséias capítulo 4, vocês leem ele todo, porque olha se não é isso que está acontecendo nos nossos dias de hoje. Falta de amor, ignorância, matança, pastores, líderes, irmãos, crentes, não crentes, todo mundo pecando e a terra clama por uma purificação dela, porque a terra também foi contaminada por causa do homem que pecou no jardim do Éden, né? Então a terra, os animais, nós, tudo foi contaminado. Então todos nós clamamos para que essa terra seja purificada pelo Senhor. Por isso eu gostaria que vocês meditassem nessa palavra e fizessem esse paralelo com os nossos dias. Tudo isso não está acontecendo conosco? Aconteceu lá, está acontecendo agora, vai acontecer depois. Porque enquanto Jesus não vier e ser o governo da cidade, dessa terra, tudo vai ser dessa forma. Então, por isso que nós precisamos do conhecimento e da sabedoria de Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelas mentiras do maligno. Provérbios, capítulo 8 e capítulo 9, fala da sabedoria e da insensatez. Leiam, por gentileza, para vocês verem tudo que a Bíblia tem falado sobre sabedoria, se não é verdade. E no versículo 10 do capítulo 9, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, é a prova que nós precisamos buscar primeiro a sabedoria de Deus. E depois nós vamos buscar sabedoria nos homens, nos estudos, nas faculdades, nas ciências da vida. Porque só assim nós não vamos ser enganados. Ok?
Nós precisamos pegar a palavra de Deus, estudar e colocar em prática. Olha o que diz a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem busca sua sabedoria nos homens serão enganados. O mundo não busca sabedoria em Deus, e sim aos homens caídos pelo pecado. Então o engano permanece. É muito fácil as pessoas serem enganadas. O mundo tem o desejo de invalidar a verdade, que é a sabedoria de Deus, invalidar a Bíblia, invalidar as coisas de Deus. E os cristãos acabam embarcando nas falas de famosos escritores, de livros de escritores que não foram inspirados por Deus ao escrever os seus livros. Escritores famosos que escreveram seus livros não foram inspirados por Deus. E os cristãos embarcam nessa onda. Pega a fala desses escritores famosos e começa a pregar como se fosse uma verdade, reproduzindo as falas deles. E talvez vocês serão enganados. Quem faz dessa forma? Vocês que reproduzem essas falas. Então, o capítulo, aqui em 1 Coríntios 1, 18 ao 31, fala da sabedoria de Cristo, que é o poder de Deus. Eu não vou ler tudo, mas 2 versículos apenas, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para aqueles que não acreditam em Deus, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, se você pensa que esses filósofos, esses cientistas, esses escritores são completamente inteligentes, eles são inteligentes sim, são sábios sim, mas eles podem falhar. Se você pensa que eles são completamente inteligentes e assina embaixo que tudo que ele fala é verdade, você pode estar sendo enganado. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para aqueles que não acreditam em Deus. Mas para nós que estamos salvos, é poder de Deus. Precisamos acreditar na sabedoria de Deus para não sermos enganados. Olha aqui que maravilha a palavra do Senhor. Gente, não acreditem em tudo que diz os sábios mundanos. Tá? Os inteligentes, considerados inteligentes pelo mundo, né? Os sábios da vida aí, todo mundo fica citando as frases dele, tá na moda agora citar frases dessas pessoas, e algumas são bem verdades mesmo, mas tem engano sim. Em algum momento eles vão falar coisas que não condiz com a Bíblia. E na verdade, nesse momento, as falas que eles tem trago ali nos seus livros, nos seus textos, que não condiz com a Bíblia, então nós não podemos reproduzir como verdades. O Senhor destruirá a sabedoria deles e esse dia está chegando. Não estou dizendo que todos os sábios são mentirosos, claro que não. Eles são sábios, são estudiosos, trouxeram grandes descobertas para nós que nós não sabíamos. Nós não estávamos lá naqueles momentos, né, onde passou grandes coisas, e eles trouxeram isso para nós. Não estou dizendo que eles são completamente mentirosos, mas se alguma coisa que eles estão falando ali não tem base bíblica, pode sim ter um engano. Então nós não devemos bater o martelo, como eu gosto de dizer, e afirmar que é verdade, que está certo, que o que ele falou é certo. Não. Eu tenho que ter base bíblica. Eu preciso buscar sabedoria em Deus, que a verdadeira sabedoria está em Deus, está na palavra de Deus, e só o Senhor pode revelar a verdade para nós. Lembrem-se, 1 João 5,19 diz que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Por isso, podem sim ter enganos em muitas coisas que ouvimos e lemos, inclusive dentro das igrejas, inclusive falado por cristãos, porque cristãos também é pecador. Se ele sair um pouquinho fora da palavra de Deus, ele vai falar algo que vai te enganar, e como ele é famoso, como ele é importante, como ele é seu querido, você vai acreditar. Busque a palavra de Deus, não acredite em tudo que as pessoas falam. E em Mateus 12, 30 diz assim: quem não está com Cristo é contra eles. Foi Jesus que disse. Ele diz: quem não está comigo é contra mim. Então, se essas pessoas não estão com Jesus, elas são contra Jesus. E elas vão tentar invalidar a palavra de Deus. Então, seja sábios, meus irmãos, através da palavra de Deus. Busque na palavra de Deus a sabedoria. Peça com fé se você quer ter sabedoria, não duvidando. Porque Deus pode dar sabedoria para aqueles que o buscam. Depois que você estudar a palavra de Deus, Ele vai te dar sabedoria dentro dela. Agora, se você também não estuda a palavra de Deus, não adianta buscar sabedoria em algo que você não lê.
Deus vai te revelar o quê? Vai fazer você lembrar de quê? Você não leu nada, não estudou nada. Ok? A sabedoria é algo importante. Nós precisamos buscar sabedoria, precisamos ter conhecimento, né? Porque senão nós vamos perecer, seremos destruídos, seremos enganados se nós não tivermos o conhecimento, a sabedoria, não soubermos interpretar os textos, seja textos bíblicos ou de livros seculares. Precisamos da sabedoria e do entendimento vindo de Deus. Se nós somos cristãos e acreditamos na palavra dele, precisamos ter a sabedoria em Deus, em primeiro lugar, e depois buscar a sabedoria nos homens, ok? Espero ter abençoado vocês. Vou deixar todas as referências abaixo aqui na descrição desse vídeo para que vocês estudem. Também não acreditem em tudo que eu estou falando. Vai lá, confere os versículos, se o que eu estou falando é verdade, ok? Deus abençoe. Dê um like, compartilhe com as pessoas esse vídeo e comente aí abaixo para que esse vídeo possa chegar em muitas outras pessoas também. Deus abençoe vocês e tchau!